Bom, vamos fazer uma atividadezinha hoje, rapidinho aqui, brincando um pouquinho com o array e interagindo um pouquinho os elementos do HTML aqui. Eu já importei aqui para o meu HTML o Bootstrap, já importei o meu style e já chamei ali embaixo o meu script também. Então, eu vou agora começar a criar um HTML aqui bem rapidinho e vou dar uma ideia mais ou menos do que eu quero montar, só que lá via JavaScript. Então, primeiro eu vou fazer aqui para a gente ter uma ideia do que a gente quer e em seguida eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, só que lá no JavaScript. A ideia é a seguinte: a gente vai ter uma caixinha de texto aqui, a gente vai digitar um nome qualquer, uma palavra qualquer. Quando a gente clicar no botão, essa palavrinha vai pegar uma fotinho. Eu tenho um monte de fotinho aqui, várias fotinhos de patos aqui, e a gente vai chamar uma dessas fotos e vai colocar lá via HTML como a fotinho de rosto desses nomes. A cada nome, uma foto nova, certo? Basicamente é isso que a gente vai fazer aqui e eu vou dar uma acelerada agora na próxima parte do vídeo para ficar um pouquinho mais rápido, beleza? Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui no nosso HTML? A gente tem um containerzinho aqui que tem uma label, ela tem um input, que é onde a gente vai colocar o nomezinho do pato, e tem um botãozinho que a gente vai clicar toda vez que a gente quiser adicionar um patinho novo. Muito bem. Aqui embaixo, a gente tem essa classe aqui, que é um container. Essa classe de container aqui, eu vou colocar um ID nela, abre aspas, e eu vou chamar de patolista. E aí, esse pedacinho aqui embaixo vai ser o pedaço que a gente vai colocar via código. Então, tudo isso que está aqui, daqui até aqui, na verdade, não vai existir. Ele vai ser um comentário e ele vai ficar assim, a princípio. E aí, conforme eu for acrescentando coisas na minha lista, a gente vai acrescentando esse grupo aqui de div com outra div. É uma row, que é uma linha, né? Junto com uma coluna, que é a coluna da foto. Dentro da coluna da foto, a gente tem a própria foto. Depois a gente tem uma outra coluna, que vai ser a coluna do texto com o nome do pato. E é isso. E essas divs aqui, a gente vai fazer tantas divs row com os seus filhinhos quantas forem necessárias. E todas vão estar aqui dentro dessa patolista. Bom, agora que a gente já sabe mais ou menos o que a gente vai fazer, eu vou pegar e vou dar uma modificada nesse negócio aqui. Eu vou meio que deixar isso aqui anotado num codiguinho aqui do lado, vou colocar aqui um arquivo de texto aqui com esse código, mas eu vou tirar ele lá do meu HTML original. Ok, então eu vou criar aqui. E na real, isso aqui vai ser uma única linha. E aí tudo que estava lá vai vir aqui para dentro. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer no nosso código. Aqui do lado, eu vou abrir o nosso script.
Então, vamos fazer o nosso script. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma variável, usar o comando let, e eu vou chamar essa variável de patolista. E ela vai ser um array, vai ser uma lista, vai ser um conjunto de patinhos, de nomes de patinhos. Essa patolista, ela vai ter os nomes dos nossos patos. Na verdade, eu vou chamar de patonomes. Vou criar também uma outra lista aqui. Essa vai ser uma constante, que vai se chamar patofotos. E essa patofotos, ela vai ter os nomes dos nossos arquivos, um por um, listados aqui. E por que isso? Normalmente eu nem faria isso. Normalmente eu nem faria isso, mas acontece que dessa vez a gente tem arquivos com extensões diferentes. Então eu vou colocar todos os patinhos aqui. Vou dar uma acelerada nessa parte aqui. Maravilha, então fizemos a nossa lista de patofotos. E bom, eu vou seguir a minha sequência aqui de patofotos em ordem crescente. Então eu vou pegar primeiro o index 0, que é o pato 1, depois o index 1, que é o pato 2, e por aí vai. Eu vou mover aqui nesse index de maneira crescente. Não vou colocar nada aleatório, não vou fazer muita firula nessa questão, não. Então tá bom. Então agora, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso botão, ó. O nosso botão, ele chama uma função chamada adiciona pato. Se eu clico aqui, ele fala, ó, adiciona pato is not defined. Então eu vou aqui em function. E aí a primeira coisa que o meu adiciona pato vai fazer é primeiro verificar se por acaso eu digitei alguma coisa válida ali no nome do pato. Existem várias verificações que a gente pode fazer. Eu vou verificar se o meu usuário não digitou só espaços e vou verificar se, tirando os espaços, se a string que eu tive ali é uma string válida, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma constante aqui e eu vou chamar de nome pato. E aí, eu vou puxar aqui, ó, o nome desse input. Só que eu não tenho esse nome aqui. Bom, então eu vou colocar aqui um id igual nome pato. Vou chamar de txt nome pato. Por que txt nome pato? Para eu me lembrar que é uma caixa de texto. Então, txt nome pato ponto value ponto trim. O trim, ele tira quaisquer espaços antes e depois da minha variável. Bom, vou dar aqui primeiro um console ponto log do nome do pato. Vou digitar aqui pato, pato, ok? Se eu colocar aqui um monte de espaço, vai retornar pato do mesmo jeito. Se eu digitar isso aqui, ele não retorna nada. Se eu tiver uma string vazia, ele me retorna aqui uma string vazia, uma coisa vazia, tá? Então, eu vou falar o seguinte, eu vou falar assim, ó, if, abre parênteses, nome pato. Então, eu estou verificando se a string que eu puxei, se o nome que eu puxei aqui da nossa constante nome pato, ela é um valor válido. E um valor válido é qualquer coisa que não seja uma string vazia, que não seja zero, que não seja undefined, que não seja null e que não seja aquele valorzinho de n a n. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar pato nomes ponto push nome pato. Assim, se a gente quisesse, a gente poderia até verificar se a gente poderia até criar um set em vez de um array ou fazer alguma verificação para saber se esse nome ele já não está no array. Eu não vou fazer isso, tá? É possível, mas eu não vou fazer isso. Não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo hoje é brincar um pouquinho com os elementos DOM. Então, vou tirar aquele console.log dali. Ok.
Então, criamos aqui a parte que vai adicionar o nosso patinho. Depois que a gente adicionou o patinho, a gente vai chamar uma outra função aqui. Na verdade, eu vou criar a mesma função, o mesmo código, porém de dois jeitos. Vou fazer um function preenche patos. E nesse aqui eu vou usar um método de string e vou fazer um function preenche patos no método mais profissional. Aqui a gente criou a preenche patos string e aqui a gente criou a preenche patos. Eu vou começar chamando a preenche patos string e vocês vão ver que o resultado final das duas é muito parecido. Então, a preenche patos string, a gente vai usar, bom, string para fazer isso. Para isso, eu vou criar uma let que eu vou chamar de HTML e ela vai começar com uma string vazia. E aí, a gente vai olhar aqui para a nossa pato row e basicamente o que a gente vai fazer é acrescentar cada elementozinho desse à nossa linha do HTML, que é esse HTML que está aqui, certo? Eu também vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui como uma constante a minha pato lista. Então, se eu tinha alguma coisa dentro da minha pato lista, agora eu não terei mais. E mesmo que eu tenha aqui dentro a string que eu já tinha, quando a gente clicar aqui, ele vai limpar as informações que eu já tenho aqui e vai olhar, na verdade, para o nosso array. Então, por que eu não deixo aqui? Porque eu não quero. Simples assim. Então, de volta aqui, o meu inner.html tá limpo. E a gente agora vai mexer com essa let.html. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar olhando para a quantidade de nomes de patos que a gente tem no nosso array. Então, para isso, eu vou usar um loop for para percorrer esse array. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou, só para facilitar na minha vida, eu vou criar uma constantezinha aqui que eu vou chamar de pato. E essa constante pato, ela vai ter o pato nomes com índice i, certo? Lembrando que a nossa lista de pato fotos, ela segue, ela vai do index 0 até o index 9, né? E a gente também pode usar essa informação, a gente também pode explorar essa informação aqui na hora de fazer essa listinha de pato. Então, eu vou colocar aqui, eu vou criar uma constante que eu vou falar que o index foto vai ser igual a i mod pato fotos ponto length. Então, a gente vai pegar a nossa variável i, se eu tiver mais do que 9, independente de quantas que eu tenha, ele vai olhar ali para a lista do nosso pato fotos e vai renovar a cada X números de patos. Beleza? Não sei se a gente vai chegar a tanto, mas tá aqui. Assim que a gente vai fazer. Agora que eu fiz isso, eu vou pegar minha variável HTML e eu vou concatenar algumas coisas. E aí a gente tem 5 trilhões de maneiras diferentes de fazer isso. Eu vou colocar assim, HTML mais igual. E aí eu posso vir aqui e só sair copiando uma grande parte dessa galera. Por exemplo, eu vou pegar aqui essas duas primeiras linhas e vou transformar numa linha só no meu HTML, porque no final das contas é isso mesmo que vai ser. A gente vai ter uma linha gigante de texto de HTML. Essa segunda div eu vou jogar ali para o lado da primeira e eu preciso envolver isso aqui entre aspas. Só que uma informação importante, eu já tenho aspas duplas sendo usadas aqui no meio e eu não quero mexer com essas aspas duplas não. Então, nesse caso, eu vou iniciar isso aqui com aspas simples. Agora eu vou fazer de novo HTML mais igual e eu vou acrescentar mais um pedacinho do meu HTML aqui. Agora eu tenho esse image class, blá, 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 blá. E o que vai mudar aqui pra gente? Vai mudar o endereço do nosso arquivo, certo? Vai mudar o nome do nosso arquivo. Então, eu vou copiar até aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui, vou dar um Ctrl C, ó. Isso tudo aqui, certo? Em seguida, eu vou pegar a nossa pato fotos, abre colchetes, index foto. Vou concatenar aqui, só com esse finalzinho aqui. A única coisa que ficou faltando. O fecha aspas e a final da boquinha do jacaré ali. Então, ó, aspas simples e isso aqui.
Agora, eu preciso colocar o meu nome do pato. E o nome do pato está na nossa constante pato. Então, olha só, pato. Ah, eu posso colocar tudo numa linha só? Eu preciso ficar dando esse mais igual 300 vezes? Não precisa. Eu só acho que assim, para mim, fica a informação mais organizada. Bora testar. Não apareceu. Vamos dar aqui um console.log, abre parênteses, HTML. O que está faltando? Olha lá, tá a minha div inteirinha lá. O que eu preciso fazer com essa div agora? Eu preciso acrescentar, depois que eu fiz esse HTML gigante, eu preciso acrescentar esse HTML dentro da minha patolista. Então, ó, patolista ponto inner HTML igual a HTML. Vamos testar. Opa, patolista aqui. Beleza. Vamos dar um run de novo. Olha lá, para cada nome que eu coloco, ele vai colocando uma fotinha diferente. E tá super funcionando. Uma coisa que é legal de fazer é que cada vez que a gente preenche isso aqui, uma vez que eu já puxei o valor do nome do pato, é legal a gente pegar aqui e limpar o valor ali. Então, get element by ID, fora dos parênteses, ponto value igual a aspinhas vazias e pronto. Desse jeito, a gente limpa o valor dessa caixinha de texto aqui. Vamos lá. E aí a gente vai limpando aqui o nome dos nossos patos. Então, esse é um jeito de fazer. Beleza. Vamos falar do outro jeito a seguir. Então, vamos para a segunda parte aqui. Agora, eu vou fazer o mesmo código, eu vou ter o mesmo resultado, só que eu vou fazer de um jeito um pouquinho mais, digamos, profissional. Então, agora eu vou colocar aqui a preenche patos. Em vez da preenche patos string, a gente vai ter a preenche patos. E agora, eu vou olhar para cada uma dessas tags aqui, eu vou tirar até essa linha de comentário aqui, que eu não preciso dela nesse momento. A gente vai olhar para cada uma dessas tags aqui como o que elas são mesmo. Tags individuais com mamães, com filhinhas, né? Tipo essa sendo filhinha dessa, essa tag IMG sendo filhinha dessa, e por aí vai. Então, beleza. A gente ainda vai usar um loop for, a gente ainda vai puxar a patolista HTML ali, o HTML da patolista, a gente ainda vai precisar usar algo mais ou menos nessa pegada. Só que dessa vez a gente vai usar por linha de comando. Eu gosto de fazer desse jeito aqui, porque eu não preciso ficar me preocupando com aspas, com tags, não preciso me preocupar com barra div, barra H1, eu não preciso me preocupar se tá certinho. Eu sei que tá certinho esse, porque no caso é uma tag pequena e eu testei aqui antes, mas se eu estivesse fazendo algo um pouco mais complexo, e geralmente a gente faz coisas um pouco mais complexas, desse jeito eu não gosto muito, eu acho que fica confuso, eu acho que fica difícil de ler e fica difícil de editar depois. Do jeito que eu vou fazer agora, eu acho que a informação fica um pouquinho mais estruturada, um pouquinho mais organizada. Então vamos lá. Eu vou começar fazendo exatamente a mesma coisa. Eu vou chamar aqui a minha patolista. Dessa vez eu não preciso criar aquela let HTML, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um loop for, e sim, eu também limpei a minha patolista ali com inner HTML e aspas vazias, e nesse aqui é essencial que a gente faça isso. Por quê? Porque a gente só vai acrescentar coisas na patolista HTML, então isso é um jeito muito simples da gente limpar toda a informação que a gente tem dentro daquela tag antes da gente acrescentar coisa nova. Principalmente quando a gente está acrescentando de maneira sequencial, porque senão ele vai acrescentar de um jeito estranho. Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar da bug, eu vou comentar aquela linha ali, vou deixar bugar, e aí depois que bugar, aí eu vou lá e mexo nessa parte de novo. Então, vou colocar aqui um let i igual a 0, vou percorrer de novo o meu array de nomes.
E aí, assim como aqui em cima, a gente vai puxar essa const pato. E eu também vou precisar do índice da foto, const index foto. Bom, aqui a gente não tem essa variável HTML, em vez disso a gente vai criar item por item, certo? Então a gente começa pelo que está mais para fora aqui. Eu vou começar por essa div aqui. Muita gente faz, primeiro cria todo mundo, depois coloca todas as classes, depois coloca não sei o quê. Eu gosto de fazer um por um separadamente, eu acho que fica um pouco mais fácil para eu editar depois. E depois eu posso acrescentar, eu até posso acrescentar todo mundo junto, mas eu gosto de colocar as propriedades junto da criação deles, tá? É só a minha lógica, é a maneira que eu gosto de colocar. Então eu vou começar criando uma constante, que eu vou chamar de row. Essa aqui vai ser a minha div class row ali. Então eu vou colocar assim. E aqui eu vou falar qual é o tipo de tag que eu estou criando, no caso é uma tag div. E aí eu vou falar aqui row. Bom, eu tenho duas opções para mexer com classes. Como eu vou colocar no formato de string, eu vou usar class name. E aí eu vou copiar as classes que eu tenho aqui dentro. Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V só para facilitar a nossa vida. Mas eu poderia também acrescentar alguma coisa aqui. Eu poderia mexer nisso aqui se eu quisesse. Lá no final desse rolê, a gente vai falar o seguinte, a gente vai falar aqui, pato lista, a gente precisa acrescentar essa primeira div, que ela vai daqui até o final aqui, que ela envolve todo mundo, a gente precisa acrescentar ela como a única filha da pato lista, né? Ou como a filha da pato lista. Então, eu vou colocar aqui patolista.append child, abre parênteses, e eu vou colocar aqui dentro a row. Por enquanto, a gente não deve ver muita diferença. Então, aqui nesse momento, se eu tentar editar, dá para ver que ele colocou ali alguma coisinha, né? Ele está colocando ali uns espacinhos ali. Significa que ele está criando as nossas rows com uma margenzinha. Então, dá para notar porque ele tem uma margem. Aqui embaixo, eu vou criar a próxima parte aqui, o próximo filhinho, que é essa call 2 aqui. Então, vou criar aqui, ó. Aqui embaixo, eu vou fazer o quê? Dessa vez, a row, a gente vai fazer um append child, a gente vai prender um filhinho, e esse filhinho da row vai ser a img call. Agora, filhinha dessa div é a imagem. Então, eu vou criar aqui const imagem igual a, abre parênteses, e agora é uma tag do tipo img. Tem um outro jeito de fazer isso. A gente também pode fazer const, no caso específico da imagem igual a new image. Dá o mesmo resultado. No caso específico da imagem, a gente tem uma classe image que cria exatamente a mesma coisa. Ok? Eu vou deixar, só para manter o padrão, eu vou deixar assim mesmo. Img thumb significa que a nossa imagem ela vai ter uma bordinha branquinha em volta, bem fininha. E o W100 significa que ela vai ter 100% da largura do pai. E o pai, no caso, é a img call. Bom, aqui eu tenho que fazer do jeito que eu fiz ali. No nosso array, a gente só tem o nome dos arquivos. Então, eu tenho que colocar aquele iniciozinho ali, aquele ponto, barra, ducks, barra, e o nome do arquivo. Então, ponto, barra, ducks, que é o nome da pasta. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre essa referência de arquivo. O ponto significa pasta que o meu HTML tá, que nesse caso é a raiz. A barra significa que eu estou indo para um diretório dentro da pasta que eu estou. E, no caso, esse diretório se chama ducks. Aí eu estou indo para a barra de novo, porque eu estou indo para dentro dele. E aqui dentro a gente tem um arquivo qualquer. E esse arquivo qualquer, a gente vai concatenar o nome do arquivo aqui, é o quatro fotos, index foto. Então aqui eu vou colocar imgcall.appendChild, abre parênteses,
Ibagem. E nesse ponto aqui, se a gente for digitando, olha lá, note que a gente tem a foto 1, a foto 1 e a foto 2, a foto 1, a foto 2, a foto 3, a foto 1, a foto 2, a foto 3, a foto 4. Então, isso aqui é justamente o que eu tinha falado. Olha lá, foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5. É justamente o que eu tinha falado sobre essa linha aqui. Então, eu já posso descomentar. E vamos fazer de novo, ó. Beleza. De novo. Mais uma. Mais outra. Olha lá. Essa é a última foto de fato. E ele volta para o início. Agora, eu vou chamar o próximo. Então, nesse caso, eu ignoro esses barra div aqui, porque ele meio que abre e fecha a div e vai encaixando as coisas no meio. Esse create element, ele vai encaixando as coisas no meio e é isso, né? O append child, ele encaixa no meio. Quando ele cria o elemento, ele já cria com abertura, com fechamento. Então, foi isso que eu falei, que eu não preciso me preocupar com fechamento de tag. Vamos para a segunda tag, essa daqui. Essa div class aqui é a coluna do nome. Então, eu vou chamar ela de a classe call. Diferente da call 2 aqui, que usa duas coluninhas dessas 12, ela vai pegar todas as colunas que sobraram, que no caso serão 10, e vai usar o espaço que eu tiver disponível, certo? MY alto significa que na vertical ele vai centralizar. E aí, aqui é que entra uma observação muito importante. Essa nome call, ela não é filhinha da Ibagem ou da IMG call. Ela é filhinha da row. Ela tá no mesmo nível dessa call aqui, da IMG call. Então, se ela tá no mesmo nível, ela é filhinha da row. Então, eu vou colocar assim, row. Vou já colocar aqui o nome do meu patinho. Então, eu vou chamar essa de const nome. Eu vou chamar de tag nome, vai. Abre parênteses e é uma tag do tipo H1. Então, vou colocar aqui H1. E aqui a gente tem um textinho no meio dessa tag nome. Igual ao nome do meu pato, que é, bom, pato. Agora eu vou pegar, vou colocar dentro do nome call a minha tag nome. Bom, vamos testar. Tá funcionando. Vou fechar isso aqui. Bora testar, então. Pato pateta. Pato patinhas. Pato patôncio. Pato pateus. Patolino. Patolôncio. Patoleus. Patovaldo. Patolástico. E Patócrites. Patócrites. Ok, acabou minha criatividade para patos. Eu tô muito impressionada comigo mesma que eu consegui criar mais do que 9 nomes de pato. Estou bem impressionada comigo mesma. Parabéns para mim. Então tá aqui. E são duas maneiras da gente criar a nossa listinha. Como vocês estão vendo aqui, ela vai renovando. Ó, ela reinicia a contagem de patinhos, certo? Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenha tirado a dúvida aí de como criar novos elementos DOM. Como falei, essa daqui, aparentemente, esqueci de um ponto e vírgula aqui. Essa daqui, aparentemente, ela é mais fácil de fazer, mas eu não tenho muita paciência para ficar pensando em abre tag e fecha tag, não. Eu prefiro fazer desse jeito aqui, eu acho ele mais profissional, eu acho ele mais fácil de você voltar depois e acrescentar uma classe, acrescentar alguma coisa, alguma informação que você precise. No mais é isso, espero que tenham gostado, eu vou deixar o link desse material aqui, o link desse código na descrição do vídeo, ok? Tchau, tchau!